O que está acontecendo agora mesmo no Irã, nos céus de Teherã e nos bunkers da inteligência de Israel não é apenas mais uma crise. Forjam o final de uma partida que já dura 46 anos, quase 47. O tabuleiro do Oriente Médio não está se movendo, está se quebrando. E enquanto isso, a imprensa internacional se concentra em todo o drama desencadeado pela captura de Nicolás Maduro. Aqui em Israel, há indícios muito parecidos com os que ocorreram pouco antes da Guerra dos 12 Dias, em junho, diante do iminente ataque contra o Irã. Eu sou Ari, e hoje vamos entrar até a cozinha. Do que o regime dos ayatolás está tentando esconder com sangue, fogo e apagões tecnológicos. E atenção, porque eu vou contar os detalhes do plano de fuga dos ayatolás que foi vazado pela guarda iraniana, o que indica que a situação por lá está realmente ruim. Durante as últimas 48 horas, testemunhas em várias cidades do Irã relataram algo que deixou o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica à beira de um colapso nervoso. Os trens de satélites da Starlink cruzando o céu persa. O regime tentou o de sempre, um apagão informativo brutal. Eles cortaram a internet em 222 localidades de 78 cidades, afetando diretamente mais de um. O objetivo é que o mundo não veja que estão assassinando jovens em becos de Irã ou Mashhad. Mas reparem nesse detalhe: o regime está perdendo o controle da narrativa. As pessoas já não gritam apenas pelo preço do pão, que, aliás, chegou a 500 mil reais, cerca de 12 dólares por uma única porção. Mas agora o clamor é político e direto. Nas ruas, os cidadãos gritam: morte ao ditador! E pela primeira vez, algo impensável, a sombra do Shah está voltando às ruas de Teherã e Isfahan. Provavelmente você não saiba quem é Pahlavi e por que isso é histórico. Bem, você vai entender em um instante. Tenha um pouco de paciência comigo, mas primeiro vamos nos aprofundar no mega vazamento que ocorreu de dentro das forças do regime. Um relatório que foi vazado para o The Times é a confirmação definitiva de que o regime se vê acabado. O líder supremo, Ali Khamenei, um homem de 86 anos cuja saúde entrou em colapso desde a Guerra dos 12 Dias contra Israel, em junho de 2025 já tem passagem de saída. Eles literalmente o chamam de Plano B, e consiste em fugir para Moscou com um círculo íntimo de 20 pessoas, incluindo seu filho e herdeiro designado, Mojtaba Khamenei. Por que Moscou? Não é preciso ser analista de inteligência. Simplesmente não há outro lugar para ele. Khamenei está copiando o manual de Bashar al-Assad, que fugiu em novembro de 2024 para acabar vivendo no luxo russo enquanto revisa seus conhecimentos de oftalmologia. Mas, ao contrário de Assad, Khamenei leva consigo um butim de guerra que insulta qualquer iraniano que passa fome. 95 bilhões de dólares, esse é, pelo menos, o valor da Setat, a rede de ativos e fundações semi-estatais que o Ayatollah administra com total autonomia. Isso sem contar o que não se conhece. Enquanto isso, um trabalhador iraniano médio ganha cerca de 284 dólares por mês e precisa de cerca de 2.100 para sobreviver. O líder supremo tem 95 bilhões de razões para dormir tranquilo em uma dacha russa. E há uma imagem que o regime dos ayatolás tentou apagar dos livros de história. Houve um tempo, não faz muito, em que o Irã não era um pária internacional, mas sim a joia da coroa do Oriente Médio. Muitos jovens hoje não sabem disso, nesses mesmos que vimos em várias manifestações pró-Palestina. E é que, em 1977, pouco antes de a escuridão teocrática descer, o Irã ocupava a 18ª posição entre as maiores economias do. Para vocês terem uma ideia, a economia iraniana era 26% maior que a da Turquia e superava em 65% a da Coreia do Sul. Enquanto a Coreia do Sul era um país agrário tentando decolar, o Irã já era uma potência industrial. Hoje, a renda nacional per capita é apenas 57% do que era em 1976. 4 décadas de gestão divina, como eles chamam, conseguiram o impossível, que
que um país com as segundas maiores reservas de gás e as terceiras de petróleo do mundo tem a sua população fazendo fila para comprar pão velho. O regime atual se orgulha de seus mísseis e centrífugas como se fossem invenções deles. Mentira! O programa nuclear do Irã nasceu em 1959 sob o Shah, com o apoio dos Estados Unidos e da Europa. Em 1974, o Shah já havia fundado a Organização de Energia Atômica do Irã e tinha planos para gerar 23 mil megawatts de eletricidade. O Irã não buscava bombas naquela época, buscava ser o fornecedor de energia de todo o continente. No setor automotivo, a fábrica da Irã Khodro produzia o famoso Paycan, tornando-se um centro de montagem que exportava para a região. As cidades eram planejadas com projetos urbanos europeus, rodovias modernas e uma infraestrutura que hoje simplesmente está caindo aos pedaços por falta de manutenção. Para dar um exemplo, olhe para a Venezuela. É aqui que o contraste mais dói. Sob a monarquia, as mulheres iranianas conquistaram o direito ao voto em 1963, muito antes de outros países da região. Elas não só eram livres para se vestir como quisessem, minissaias em Teherã eram algo comum, mas também ocupavam cargos de ministras, embaixadoras, juízas e oficiais de polícia. A Lei de Apoio à Família de 1967 deu às mulheres o direito ao divórcio e elevou a idade mínima para o casamento para 18 anos. Tenha isso em mente. O que o regime dos ayatolás fez ao chegar ao poder? Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos após milhares de anos de história serem descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. A primeira coisa, entre muitas outras, foi justamente abolir essa lei, diminuir a idade mínima para o casamento de meninas e obrigá-las a se casar muito jovens, a se cobrirem dos pés à cabeça sob pena de prisão ou até de morte. Passaram de cidadãs líderes a serem tratadas como propriedade. Acordo Fogueira Potência. O regime de Khomeini não veio para salvar o Irã do imperialismo, como tanto diziam, veio para sequestrar uma nação moderna e transformá-la em uma base militar. De lá se financia e exporta a ideologia islâmica que hoje está se infiltrando e devorando metade da Europa e até mesmo na América do Sul. A mesma que os chamados progressistas defendem e aplaudem sob mantras ideológicos como Palestina livre. Será que realmente não fazem a menor ideia do que estão dizendo? O que vemos hoje nas ruas do Irã, pessoas pedindo o retorno dos Pahlavi, não é uma nostalgia vazia? Falamos do herdeiro do Shah, Mohammad Reza Pahlavi, deposto na Revolução Iraniana de 1979 e que deu lugar ao atual regime da teocracia islâmica que levou 47 anos para destruir um dos países mais ricos do Oriente Médio. Mas o que vemos agora no Irã é um povo percebendo que lhes roubaram o futuro, percebendo o quanto eram felizes. Transformaram um país que competia com as potências ocidentais em um regime de sobrevivência que gasta os poucos recursos que lhe restam em financiar satélites de vigilância e milícias no exterior. Enquanto isso, seu próprio povo sonha em voltar a ser o que já foram, livres, prósperos e humanos. É assim conversamos, mas é aqui que a coisa fica ainda mais complexa. Aqui em Israel, os rumores não são sobre se haverá resposta, se haverá um ataque, mas sim sobre quando esse ataque definitivo será lançado. Há uma corrente muito forte no gabinete de segurança que defende o ataque preventivo estratégico. A lógica é fria. Um regime em modo de sobrevivência é o mais perigoso. Se Khamenei sentir que o chão está desmoronando, não hesitará em lançar seus mísseis balísticos, o que é interpretado aqui em Israel como uma provocação direta. Vejam os cartazes que o regime pendurou em Teherã com o lema "Vai acontecer de novo", onde mostram mapas de ataques às bases aéreas de Israel.
Não é só propaganda, é uma ameaça direta do regime contra Israel. Eles tornam isso público. Por isso, nos corredores das forças de defesa de Israel, se fala de uma janela de oportunidade que está se fechando. A paralisia da Guarda Revolucionária, que está mais ocupada invadindo universidades sob o pretexto de proteger túmulos de mártires, tudo isso precisava ser explicado para poder reprimir os estudantes. É o momento que muitos aqui consideram ideal para neutralizar de uma vez por todas a infraestrutura nuclear e de mísseis do Irã. Não é uma guerra de escolha, é uma defesa antecipada. O desespero do Irã não fica para trás. Foi divulgado que Israel teve que alertar diretamente o novo governo da Síria, liderado por Ahmed al-Sharaa, sobre um complô iraniano para assassiná-lo. Se o Irã está tentando eliminar o novo líder sírio para provocar o caos e recuperar o controle do corredor terrestre até o Líbano, isso nos dá uma ideia de até onde eles chegaram. Estão dispostos a assassinar seus antigos aliados para não perder sua influência regional? Sei o que muitos de vocês estão pensando, Ari, mas o regime iraniano tem 1000 vidas. Parece um gato, sempre dizem que vai embora e continua lá, é verdade? Mas nunca antes tínhamos visto esse nível de desconexão interna. O que está acontecendo agora mesmo no Irã não tem precedentes. É tamanha a magnitude dos protestos que o regime teve que recorrer a esses cortes massivos de internet em todo o país. No entanto, as pessoas ainda têm acesso à internet. Como isso é possível? Bem, como eu comentei no início, porque a Starlink se adiantou e posicionou seus satélites sobre o Irã, o que está permitindo que os iranianos continuem conectados e se coordenando pelas redes, e, claro, vencendo a guerra da narrativa. Quando o Ayatollah precisa se esconder em um bunker e preparar um exílio para Moscou, é porque ele já não confia nem mesmo no próprio exército, que seja fiel a ele até o fim. No final das contas, parece que o boato de que ela iria para Moscou saiu justamente dali. Agora repare no que está acontecendo com os movimentos logísticos das últimas 24 horas aqui na região. Mas antes, algo muito importante, um dado estatístico. 42% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritas, ou porque não sabem, acham que já estão inscritos, ou simplesmente passam pelo vídeo e não se inscrevem. Então vou dar esses segundos enquanto continuo falando. Para se inscrever, tudo o que você precisa fazer é tocar no botão que diz inscrever-se e depois clicar no sininho. E com isso você fica sabendo quando eu subir um novo vídeo. E claro, fique atento a tudo o que está acontecendo aqui em Israel, na região, com o Irã. E tudo isso que na verdade está muito delicado. Bem, o que eu ia dizer para vocês? 12 aviões de transporte pesado, os famosos Z-17A Globemaster III dos Estados Unidos, aterrissaram na base da Royal Air Force Fairford, no Reino Unido. E outros aqui bem ao lado, no país vizinho, a Jordânia, eles não trazem suprimentos de escritório, trazem equipamentos do Batalhão 160 de Operações Especiais El Soar, os famosos Nike Stalkers, os mesmos que foram usados para capturar Saddam Hussein e que operaram em Mogadíscio. Eu tenho um caso de um helicóptero de Divino Paradise. Esse foi o aviso, pois seria a gota que mais de um está esperando que transborde. Os ativos necessários para uma intervenção de precisão estão posicionados, seja para garantir materiais nucleares ou para realizar extrações de alto valor. Como o que já vimos na Venezuela, se o regime colapsar da noite para o dia, isso soaria estranho ou utópico para alguém. Bem, não vá tão longe. Vá e veja o que aconteceu na Síria com Bashar al-Assad e veja o que acabou de acontecer com Maduro na Venezuela, então podemos esperar qualquer coisa. E para terminar de entender o quão estranho é esse momento, vejam o que aconteceu ontem. É um movimento quase sem precedentes na última década. Forças conjuntas do Reino Unido e da França lançaram ataques aéreos massivos contra alvos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, no centro da Síria, perto de Palmira. Eles usaram aviões Typhoon, os Fighter Ground Reconnaissance 4 britânicos e os famosos Rafale franceses, lançando bombas guiadas contra túneis e depósitos de armas. A grande pergunta é, por que agora?
Porque esses dois países, que costumam agir sob o guarda-chuva dos Estados Unidos da América, decidiram tomar a iniciativa juntos. A análise detalhada é clara. Eles estão abrindo caminho e se tornando parte do que está acontecendo. Eles sabem que, com o Irã se retirando e o regime de Assad fora de cena, há um vácuo de poder que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria vai tentar preencher. De qualquer forma, França e Reino Unido estão agindo como os limpadores estratégicos para garantir que o novo governo sírio não caia nas mãos dos extremistas, mas também para enviar uma mensagem a Teherã: o espaço aéreo da região já não pertence mais a eles. É uma demonstração de força coordenada para dizer aos ayatolás que o mundo já está planejando o dia depois da queda deles. Estamos vendo o fim de um império do terror que se sustenta sobre pés de barro e contas bancárias em Moscou? Israel está pronto, os Estados Unidos da América estão à espera e, o mais importante, o povo iraniano perdeu o medo. A pergunta não é se o regime vai cair, mas sim se o mundo está preparado para o que virá depois. Khamenei já tem seu dacha na Rússia esperando por ele. Bom, vamos ver se vão deixá-lo chegar. Israel está em alerta constante e com todos os seus sistemas prontos para garantir que, caso ocorra sua queda, não leve mais ninguém junto. Então fique informado, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo, uma nova análise. Seguiremos atentos ao que ocorrer em Israel e na região, pois a situação pode explodir a qualquer momento. Deixe seu like e até a próxima.